E o Bernardo Ramos hoje que já chegou falando, Vinícius Júnior e Pedro ficaram alternando. Ficaram mais tempo entre os reservas. Será, Bernardo Ramos, então, que o Tite vai mudar? Depois eu vou passar a palavra para o Bruno Prado, que tem informações de dentro da seleção de que o Tite gostou muito da formação com quinteto de ataque formado no jogo passado. Bernardo, então o Vinícius Júnior pode ficar no banco e o Pedro, de novo, vai começar no banco. Eu acho um erro, boa noite a você, aos companheiros, eu acho um erro do técnico Tite, né? Porque ele colocou o Fred, né, naquela velha formação, né, com Casemiro e Fred ali à frente da zaga, fez uma alteração no gol, com a entrada do Everton no lugar do Alisson, e colocou o Danilo no lugar do Militão. Essas duas alterações defensivas aí, tudo bem, né? Aí ele volta, pelo menos testou assim o time no treino de hoje, né, no CT do Paris FC. Ele treina com o Fred e tira o Vinícius Júnior, para deixar o Paquetá pelo lado esquerdo, o Rafinha pelo lado direito, o Neymar e o Richarlison. O Richarlison que marcou os 2 gols dos 3 da vitória sobre Gana. Agora, Vinícius Júnior e Pedro revezaram no time reserva. O Pedro revezou com o Matheus Cunha. Ora, o Matheus Cunha teve a oportunidade dele lá, já no jogo contra a Gana. E o Vinícius Júnior revezou com o Rodrigo. Então, assim, eu acho deixar o Vinícius Júnior fora dos titulares a essa altura do campeonato um erro do Tite. É um jogador de 9 jogos na temporada, 5 gols, 3 assistências. E o Matheus Cunha, como teve a oportunidade dele, nada mais justo do que ver o Pedro jogando mais tempo contra a Tunísia. Ou vão fazer que nem faziam com o Pedro no Flamengo, colocando ali nos últimos 15 minutos, se virar aí e mostra resultado. Eu acho que tem um erro. Se o Pedro foi convocado, ele tem que ser avaliado. E o Vinícius Júnior hoje, para mim, é titular de forma indiscutível da seleção brasileira. Bom, Bruno Prado, você deixou claro que tem informações, né? Você é muito bem informado lá na CBF, comissão técnica, de que o Tite gostou dessa formação do quinteto ofensivo, né? Formado ali Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior, Rafinha e Paquetá. Esse quinteto agradou muito ao Tite. Depois eu acho que a gente tem que falar sobre o não aproveitamento do Pedro, que a gente vai falar, porque o Pedro tem pouquíssimo tempo para mostrar algum serviço. E aí o Tite não coloca o Pedro nem 20, nem 30 minutos, eu acho que poderia ter colocado. E para falar também se ele vai ser uma opção para esse jogo ou se deve entrar pouco e o Tite vai analisar apenas pelos treinamentos. Mas o Tite, então, está satisfeito. A tendência, Bruno, na sua opinião, é que a seleção comece a Copa do Mundo com essa formação? Com esse quinteto? Bom, boa noite a todos. Eles gostaram muito, o pessoal da comissão técnica achou que o time foi bem. Era um teste que eles queriam fazer, fizeram e gostaram. Porque, assim, o desenho da maneira como o Brasil ataca sempre foi com 5 jogadores na frente. Aí, às vezes, esse quinto jogador era o lateral esquerdo, lá no início da eliminatória era o Renan Lodge. Às vezes era um volante que chegava mais. Sempre assim, o Brasil, ele defende sem bola, 4-4-2, 2 linhas de 4, 2 mais soltos, o Neymar e mais um. E com a bola atacando 2-3-5 ou 3-2-5, mas sempre com a preocupação de colocar 5 ali na última linha, porque normalmente os adversários jogam bem fechados contra o Brasil. Então o desenho tático não mudou muito, porque o Brasil atacava a Rafinha de um lado, Vinícius do outro, Paquetá e Neymar por dentro, Richarlison centroavante. E o Alex Telles vinha fechar por dentro ali, junto com o Casemiro. Então, no início da eliminatória era o Lodge ali, que não tinha um ponto esquerda. Aí o Lodge avançava e o segundo volante, que era o Douglas Luiz, ficava mais por dentro. Então foi só uma mudança de posicionamento. Mas o desenho, assim, Brasil com a bola, é a mesma coisa, 2-3-5, como sempre foi. Então, eles gostaram, acharam que o time teve dinâmica, não acharam que o time ficou desequilibrado. Aí o Militão de lateral também foi muito bem. Aí já é uma opinião minha, não é informação. Acho que a chance do Daniel Alves ir à Copa diminuiu muito com o jogo que o Militão fez contra a Gana. Hoje, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que só vai o Danilo de lateral direito. Claro que ainda falta um tempo, né? Aí com pilhado. Não, isso aí... Não, eu não falei nada de Rodinei na seleção, não. Eu falei só que são muito injustos de criticar muito e não valorizar. O Vampeta pediu na seleção. Eu não concordei na seleção, não. Eu acho que só vai o Danilo mesmo de lateral. Acho que... E o time do Daniel Alves, é uma coisa que o Vampeta já falou aqui, né? O Pumas não se classificou para o playoff do Campeonato Mexicano. Então, além disso, o Daniel vai ficar um tempo parado a mais porque o time dele não vai jogar o playoff do Campeonato Mexicano. Então, foi um teste com o Militão de lateral.
agradou. Então, eu acho que se tivesse que fazer um bolão aí, qual que vai ser a lista? Eu colocaria só o Danilo de lateral. Acho que isso é muito provável, que de lateral direito só vá o Danilo. Mas é uma formação que vai ser usada, assim, na Copa. Não sei se em todos os jogos, mas o teste foi para observar mesmo, não foi uma coisa só, vamos ver. Não, é uma tendência. O Tite, ele tem umas 3 formações, pelo menos. Uma é que vai jogar com a Tunísia, com o Fred por dentro e o Paquetá pelo lado. Tem essa formação que jogou na sexta-feira e a outra formação é sem centroavante, é com o Neymar e o Paquetá por dentro, os 2 pontas. Aí vamos ver. Ele pode variar de acordo com o adversário, né? Acho que não é uma coisa fechada. Vai ser esse time, esses 11 e vamos até o fim. Não, acho que ele pode variar de acordo com o adversário. Mas ele ganhou uma nova formação que foi bem positiva a avaliação da comissão técnica. Agora, Zé Manuel e Piperno. O Piperno falou que eu tô muito empolgado hoje, que devem ter colocado alguma coisinha na minha água. Caras bem ruins, assim. Agora, o negócio é o seguinte. Falando do Pedro... Não, eu nem bebo. Agora, falando do Pedro, o Pedro foi convocado, falaram que o Pedro seria testado, que era uma opção para jogar mais centralizado, um tipo de jogador que o Tite queria, que ele não tem na seleção brasileira. E o Pedro não entrou 1 minuto sequer. O Pedro tem 2 jogos, ao contrário de todos que tiveram nesse jogo. O Pedro só tem 2 jogos, agora só tem 1, para mostrar serviço na seleção brasileira, para mostrar, eu posso ir para a Copa. Eu acho que o Pedro deveria ter entrado. Titular? Não. Acho que o Tite tem sim que testar seu time titular, que ver a formação que ele vai usar na Copa, entrosar o time titular. Entendo. Agora ele botou o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, pra mim, além de ser muito pior que o Pedro, o Matheus Cunha já foi testado. Ele já tem uma ideia se o Matheus Cunha vai ou não pra Copa do Mundo. O Pedro não. Não seria jogo pra colocar o Pedro, pra ver como que o Pedro ia vestir a camisa da seleção, se ia pesar, se não ia... Porque o Pedro só tinha esses 2 jogos, agora ele só tem 1. E não vai ser titular, provavelmente. Nem cobro que seja. Mas aí é justo o cara ser convocado e só ter 20 minutos pra mostrar se ele pode ou não ir pra Copa? Pinaldo, eu acho que o Tite tá mostrando que o Pedro já tá na Copa. Assim, ele quer ver o Pedro, acho que ele quer ver o Pedro mais no dia a dia e tal. Até porque eu não sei se 1 ou 2 jogos a essa altura fariam lá muita diferença em relação a convocação ou não do Pedro em um momento, em uma Copa do Mundo muito especial, na qual cada seleção pode levar 26. Eu acho que ele já tá, e o Tite acho que já vem observando aí no dia a dia, já vem fazendo as observações que ele deseja. Acho que eu também teria colocado o Pedro alguns minutos em campo contra a Gana. Acho que o Pedro deve entrar em algum momento, se não desde o início, contra a Tunísia, mas também acho que não é isso que vai fazer muita diferença em relação à convocação ou não do Pedro. Eu acho que o Tite está aproveitando esses 2 jogos mais para observar isso que a gente discutiu aqui, que o Bruno falou. Ou seja, vou tentar agora, testar uma nova forma de jogar com 5 homens de chegada, com 5 jogadores com mais poder de fogo. Isso eu não tinha feito ainda. Então, usou o amistoso passado para isso. Então, para colocar em campo esse tipo de variação que pode ser útil numa situação mais extrema, numa situação mais aguda de Copa do Mundo, em que o Brasil eventualmente tenha que reverter uma desvantagem lá contra alguém, o que aconteceu, porque quando, aí que tá, Bernardo, muito bem lembrado, porque quando o Brasil perde o jogo para a Bélgica, uma das críticas que o Tite recebeu e que certamente continuam ressoando para ele até hoje é a história de o Tite não tinha variação. O Tite só tinha um esquema. Agora não. Agora, nesses últimos anos, o Tite testou muita coisa diferente e só nesse jogo contra a Gana foram 2. Esse esquema com os 5 homens de frente e também um marcador pelo lado direito na defesa que não fosse um lateral, coisa que não é novidade mundo afora, mas que o Brasil não está acostumado a fazer, até porque historicamente o Brasil é quem mais produz laterais ofensivos, laterais agudos, e dessa vez não tem esse cara pelo lado direito. Ora, então na cabeça do Tite, se eu não tenho esse cara pelo lado direito, o jogador ideal, então também vamos testar essa outra variação. Com mais um zagueiro marcando pelo lado direito. Aliás, a gente até lembrava, né, Bruno? Na sexta-feira a Alemanha fez muito isso no meio da Copa de 14 com o Mustafi. E aí, então vamos testar isso, porque tendo um lateral marcador a mais,
o Brasil pode se dar o luxo de, na segunda linha, ter um jogador ofensivo também a mais. Eu acho que o Tite, ele está testando esses jogadores no segundo tempo e mantendo as ideias de jogo dele, inclusive algumas não são novas. Ele começou, nessa pós a última Copa do Mundo, ele começou com o Danilo zagueiro barra lateral e o Militão é outro zagueiro barra lateral. Quando joga esse zagueiro, ele tem duas condições. Ou ele, na esquerda, joga com um lateral que fica mais e aí joga com apenas um volante, no caso o Casemiro, ou então ele coloca alguém estilo Renan Lodge, que ele vai fazer na próxima terça-feira, aí joga o Fred. Antes era o Douglas Luiz, que fazia a cobertura na esquerda para o Lodge se mandar para o ataque. O Lodge perdeu espaço, mas aí funciona com o Alexandre, que faz os dois papéis. Ele pode tanto ficar mais quanto sair um pouco para o jogo, e aí vem essa variação. Alguém que sai mais no meu campo, pode ser o Paquetá, pode ser o Bruno Guimarães, que foi cortado dessa convocação por causa de contusão, e assim, e ele fechou esse período de treinamento com Casemiro, Fred, Paquetá mais aberto pela direita, o Neymar fechando, aliás, o Paquetá ali no meio campo, com Rafinha e Neymar e Vinícius Júnior. O Neymar fazendo ali meio, centroavante falso, sem esse, até porque o Richarlison não estava na reta final, né? Era o Rafinha de um lado, o Antony às vezes entrava, o Vinícius Júnior ganhando espaço pela esquerda. Esse é um jeito. Casemiro e Fred, Paquetá, Rafinha, Neymar, Vinícius Júnior. Se ele vai colocar um centroavante ali, vai ser o Richarlison, vai ser o Gabriel Jesus, vai ser o Pedro. Eu acho que se ele levar, vai ser para alguns jogos, em algumas partidas, dependendo da característica do adversário. Mas acho que ele não vai fugir muito dessa ideia de jogo dele, não. Atirar o Vinícius Júnior, vai abrir o Neymar e vamos mudar completamente a seleção brasileira jogando com o centroavante e o Neymar pela esquerda. Não sei. Ele tem falado muito dessa função do Neymar, atuando muito mais como jogador de meio, ali pelo meio. Acho que é mais ou menos por aí. Agora, eu concordo que um cara como o Pedro devia entrar jogando em uma das duas partidas. Se não entrou no jogo de sexta, deveria começar jogando. Mas parece que não é a ideia do Tite. Ele vai mexer no gol com o Everton, vai voltar o Danilo lateral e voltar o Fred ali no meu campo. Tá testando mais situações de jogo, o jeito do Brasil jogar, do que propriamente a questão individual do jogador que vai entrar ali na seleção. Isso ele tá fazendo no segundo tempo, talvez olhando nos treinamentos. Ele chegou a colocar o Matheus Cunha, Bernardo. Por isso que eu falo, o Pedro poderia ter entrado. E a gente sempre fala, né, de futebol europeu, até o Bruno, às vezes a gente discute sobre isso. Mas o Matheus Cunha brilhou na Europa. Sim, mas o Matheus Cunha agora é reservaço do Atlético de Madrid e o Pedro é o grande nome da Libertadores, o Pedro é o artilheiro da Libertadores, vai ser o craque da Libertadores. E é o que o Vampeta fala. O Vampeta sempre fala, jogar no Flamengo não é fácil não, hein? Também não acha, o Pedro joga no Flamengo, o Pedro é titular no Flamengo, faz gol no Flamengo. O Pedro não deveria ter entrado no lugar do Matheus Cunha para esse jogo. O Matheus Cunha, que por sinal entrou bem mal. Perdeu o gol adoidado e perdeu um gol ridículo. Um passe fundamental no segundo. Ali, ele entrou no segundo tempo, né? Mas pelo lado esquerdo. Sim, e lembrando, né, Bernardo? O Matheus Cunha era reserva do Pedro na seleção olímpica. Aí o Pedro não vai, o Flamengo não libera o Pedro pra ir, ele aproveita a oportunidade, vai bem na Olimpíada e depois é convocado pra seleção principal. Agora, o que eu digo é isso. Não, até que o Zé falou, será que ele vai começar como titular? Talvez não como titular, mas que ele entrasse nos 2 jogos pra jogar pelo menos 30, 40 minutos. Pro cara ter o que mostrar, senão fica muito complicado. Vai mostrar em um jogo? Ou você concorda com o Piperno? Ele já sabe que o Pedro vai, só tá vendo como é que é a personalidade do Pedro, convivência com o grupo. O que eu achei esquisito foi no treino de hoje ele ter revezado com o Matheus Cunha. Porque o Matheus Cunha já teve a oportunidade dele. Veja, a gente pegar o último jogo do Atlético de Madrid, antes da data FIFA, né, partida pelo Campeonato Espanhol contra o Real Madrid, o Matheus Cunha era reserva do reserva, porque o Simeone entrou com o Griezmann jogando como centroavante. Daí depois ele tinha o Morata, na hierarquia, né, no banco de reservas, só depois o Matheus Cunha. Ou seja, um jogador que hoje não vive um bom momento no Atlético de Madrid, né? Mas teve uma contusão séria recentemente. Teve uma contusão séria, exatamente, uma lesão no joelho, ligamento, não faz muito tempo e tal. Agora, no treino, pelo menos, né? Muitas vezes o jogador vai para a seleção e não joga, como foi o caso do Danilo, do Palmeiras, né? Sim. O cara não entra e tal, mas participa dos treinos e tal. Agora, me surpreendeu muito ele revezar com o Matheus Cunha no treino. Quer dizer,
havia um número maior de jogadores do que o de 2 times ali para fazer um treino. O Tite coloca o Matheus Cunha primeiro, depois vai revezando com o Pedro. O mesmo com o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Me parece óbvio que o Vinícius Júnior vai para a Copa do Mundo, isso aí não quer dizer muita coisa. Agora, em relação ao Pedro, sim. Ora, ele chamou o Pedro, um jogador que não foi convocado das últimas vezes, pelo menos já foi convocado pelo Tite e tal, já serviu a seleção brasileira, até se machucou na seleção em 2020, que o observe nos treinamentos. E aí eu acho esquisito esse tipo de situação, porque me parece meio óbvio até que ele vai ter a oportunidade dele contra a Tunísia. Será que ele não está comparando? Ele fala assim, ó, Matheus Cunha e Pedro, eu vou levar um dos dois. A disputa é aí. Ele já falou, Everton Ribeiro e Coutinho vão disputar uma vaga na seleção brasileira. Acho que a outra disputa deve ser Roberto Firmino e Rodrigo. Não sei, né? Porque ele vê o Roberto Firmino como um jogador que sai mais na área. Será que essa questão aí, Pedro, Matheus Cunha, ele quer... Como o Matheus Cunha já faz parte do grupo há algum tempo, ele não quer ficar mal com o grupo, falando, deixa eu dar mais uma chance pro Matheus Cunha, eu vou tirar ele e botar o Pedro, mas deixa eu... Assim, para que não fique dúvida que eu dei todas as chances para ele e agora o Pedro... O Firmino, inclusive, o Firmino tá treinando de meia, inclusive. Ele tá treinando na posição do Neymar, né? O Neymar hoje é um meia na seleção. O Firmino, vamos dizer, no time que tá lá, ele hoje... No time reserva, ele joga na posição que o Neymar joga no titular. Ele não tá treinando como centroavante, tá treinando atrás. Centroavante do Liverpool, né? Ele é um jogador que sai bastante da área para as entradas do Salah e do Mané, né? Sim. Isso acontecia. Que é o que o Neymar tem feito em alguns jogos, né? Sim. Jogando ali como um falso 9, entrando, saindo, voltando pro meio, entrando na área para finalizar. E nessa disputa, eu acho que o Pedro, assim, é uma coisa... Você concorda com o Piperno, Bruno? Você acha que o Pedro já tá na Copa e ele só quer ver como é que vai ser a convivência do Pedro com o grupo? Eu acho que eu acho que ele tá muito perto da Copa, assim, e tal. Eu acho que ele só não vai se o Tite sentir que ele esteja, assim, muito intimidado ali, que eu não sei, sinceramente eu não sei como é que tá o dia a dia ali. Mas eu acho que ele só não iria se ele tivesse o grupo muito recebe intimidado. bem, né? E eu acho que isso aí vai ser tranquilo. Eu acho que já teve atletas que foram convocados que, assim, não tem muito tempo, a seleção se junta, joga 2 jogos, vai e vai embora. Já teve atleta, assim, que foi convocado e que a comissão técnica sentiu que o cara não estava à vontade, que assim, que o cara estava se sentindo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei como é que tá o Pedro nesse sentido, mas eu acho que eles querem levar o Pedro para a Copa, sim, e aquela coisa, são 26. Acho que eles querem levar o Pedro porque eles veem o Pedro com uma característica muito específica que não tem. Sim. Uma comparação uma comparação mais ou menos, vai. No vôlei não tem o líbero, que joga com uma camisa diferente, tudo. Ele é que é meio assim, ele é o cara que eu vou levar porque ele faz esta função, não é exatamente só porque... ele faz. Pra resolver problema no segundo tempo. Não é exatamente porque ele seria é um determinado jogo. É um cara de área, alto, que tem corpo para disputar com os outros. Pivô, ele faz muito bem. E ele vê os outros ali, o Gabriel Jesus, o Richarlison, até o Matheus Cunha. O Matheus acho que até é um pouco mais próximo disso, mas ele vê os outros como centroavantes, jogam de centroavante, mas caras que gostam de receber em profundidade, em velocidade, caras que gostam mais de receber a bola na frente, não de pivô para jogar e sustentar para os outros chegarem. Ou na bola aérea, que o Pedro nem é um grande cabeceador, mas ele é alto. Então é mais isso, assim, ele quer o Pedro... por causa da característica dele bem específica, que ele não vê algum outro que esteja ali sendo convocado com essa característica. Eu acho que tem uma coisa que talvez nem todo mundo percebe. O jogador que está sendo observado agora, para ver se fica ou não, é o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, eu acho que na hierarquia que o Tite traçou em relação às preferências dele, ele está atrás do Pedro. E o Matheus Cunha, na verdade, é um jogador, talvez, na cabeça do Tite, para disputar uma vaga com o Richarlison, que está na frente. Porque o Tite, eu tenho a impressão que Gabriel leva... Jesus então, ainda, não esqueçamos. Aí que eu chegar. Que vai estar na Copa. Eu acho que o Gabriel Jesus vai. Vai. Aí que tá o negócio. Eu também acho que o Gabriel Jesus vai. Tá muito bem. Pedro vai. E eu acho que essa última vaga é entre Matheus Cunha e Richarlison. Mas eu acho que o Richarlison tá na Copa. Não, eu acho que tá muito na frente. O Richarlison tá muito na Copa. Então, é por eu acho que é Firmino, Matheus Cunha, Rodrigo. Firmino e tal. Pra mim, roda Firmino e Matheus Cunha. Deixa eu fazer uma provocação aqui a vocês. Também. O fato de o Richarlison ter marcado 2 gols contra a Gana e gols de formas diferentes, né? Ou seja, recebendo na frente, batendo de primeira, fazendo um golaço e outro gol de cabeça. Isso, de certa forma, não poderia... tirar o espaço do Pedro ali no andar da carruagem. Mas tira do Matheus Cunha, ué. Então, eu acho que o Pedro tem muito também um apelo popular. O Pedro e o Matheus Cunha, eles podem estar no mesmo
ali no mesmo nível de enfrentamento ali pra ver quem vai. Só que o Pedro tem um apelo popular que o Matheus Cunha não tem. Isso faz diferença pro Eu treinador. não acho que é isso. Eu acho que é mais a característica. Mas eu acho que faz diferença. O Tite não... Veja, a gente tem aqui um clamor da maior torcida do Brasil, que é a do Flamengo, uma das maiores do mundo, para a convocação do Pedro. Eu acho que às vésperas da Copa do Mundo, o Tite não iria se indispor. Já que ele... Se é que ele tem um cara querido também pelas outras torcidas. Não, o então... Gabigol, não. Não, o Pedro é. Assim, existe aí uma história que eu acho a gente pode discutir do resgate, da empatia da seleção com o seu torcedor e tal. Ele tem uma possibilidade aqui de trazer É óbvio que essas pessoas vão torcer para a seleção, a maioria delas vai torcer para a seleção, mas de trazer a simpatia ainda mais da maior torcida do Brasil, chamando Pedro. Isso pode ser um diferencial ali? Eu acho que sim. Na hora de falar, peraí, eu tenho um jogador aqui que no clássico contra o Real Madrid, foi o terceiro jogador da posição, no caso o Matheus Cunha. O Simeone colocou um improvisado, escalou um centroavante improvisado, que foi o Griezmann, que não joga dessa forma, e deixou o Matheus Cunha lá embaixo na hierarquia. Pô, eu tenho o Pedro aqui voando, lógico, vai ser rei da América. É o que eu falo, foi o que eu falei, que o Vampeta sempre fala. O que é melhor? Ser um reservaço do Atlético de Madrid, mal jogando, como o Matheus Cunha, ou ser o titular absoluto, o grande nome do Flamengo no momento, artilheiro da Libertadores, craque da Libertadores? Isso é um aspecto técnico. É isso que eu falo, porque a gente sempre fala do nível de enfrentamento da Europa. Claro que existe isso. Agora, o que o Pedro faz hoje tem muito mais peso do que o que o Matheus Cunha faz. Esse é o aspecto técnico e convenhamos que nesse momento, no aspecto técnico, o Pedro leva vantagem. Não sei se vocês concordam aqui, mas eu acho que o maior cabo eleitoral, já que estamos aí em momento de eleição, do Pedro é o Tite. Assim, o Tite falou muito mais do Pedro antes do que a gente, eu acho. Quando o Pedro não estava jogando, o Tite falava do Pedro. Todo mundo sabe, o Pedro sempre esteve no radar, mesmo quando não estava jogando, porque o Tite gostava muito da característica dele. Ele foi convocado quando era reserva do Flamengo. O Matheus Cunha, ele tem 7 jogos na temporada. Inclusive contando os jogos da seleção brasileira. Ele não foi titular em nenhum. Isso. Ele não fez um gol. E ele não deu uma assistência. Olha a temporada do Matheus Cunha e olha a temporada do Pedro. Tudo bem, mas o Matheus Cunha joga no Atlético de Madrid. Tá bom, mas ele não tá jogando. Pilhado, qual é o principal jogo do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol? Real Madrid. Pois é. Quando o camarada tem, em tese, a oportunidade nesse jogo, ele é o terceiro na hierarquia. Alguma coisa tá errada. Com o jogador, ou pelo menos na avaliação do jogador. A gente podia chegar aqui e discutir a decisão do Simeone. O cara tá voando, como é que pode fazer um negócio dele? Não é o caso. Em contraponto, tem um jogador que está para ser eleito o rei da América. Artilheiro disparado da Libertadores da América. Ele tem 12, os vice-artilheiros têm 7. Pois é, se ele marcar 2 gols na final, ele terá o dobro em relação aos vice-artilheiros. O Tite está procurando esse 9 que ele imagina ter encontrado do Pedro desde 2016. Quando ele chegou à seleção. Mas então por que ele não botou o Pedro e botou o Matheus Cunha? Você acha que é que nem o Zé? Porque o Matheus Cunha é a última chance que ele vai ter. Não mostrou, ele vai sair? Eu acho que o Pedro vai. E você acha que o Matheus Cunha não vai? Eu acho que em relação à dúvida sobre o Pedro é nossa, mas não é mais do Tite. Eu acho que o Pedro vai. Eu acho que ele vai entrar contra a Tunísia. Eu também acho que vai. E o Tite está procurando esse cara. O Gabriel Jesus estreia lá contra o Equador na eliminatória lá de 16, 17. Isso. E arrebenta no jogo. Arrebenta no jogo, tal, mas porque também outros já tinham passado lá, já tinham usado essa camisa 9 e ninguém dava certo. O Gabriel foi, naquele momento, o primeiro jogador que o Tite utilizou, testou e que tinha dado relativamente certo, fez uma boa eliminatória e jogou mal a Copa do Mundo. Mas na Copa do Mundo, a outra alternativa era o Firmino, que também não é um 9 puro sangue. Então, esse cara, o Tite procura faz tempo. E agora fala, opa, finalmente. O cara que eu já tinha encontrado, mas eu não tinha argumento para levar, porque ele não jogava, era reserva do time dele, agora ele é ídolo. E você sabe por que ele não colocou o Pedro no jogo de sexta-feira? Porque o Tite queria muito mais aproveitar o jogo para testar esses 5 ali. Até o Casemiro, ok, dali para frente, Paquetá. Com o Pedro, eu acho que ele não jogaria só com o Casemiro. Aí jogaria o Fred ali no meio campo. Eventualmente o Bruno Guimarães. Mas o Fred, acho que é o titular dele ali como segunda peça. E fica o Pedro, então, para jogar nessa formação. Já com 2 jogadores de mais marcação no meio campo. O Casemiro e também o Fred. Aí ele já coloca o Pedro para funcionar de alguma forma. Um lateral chegando, com mais jogadas de linha de fundo, tal, para mais cruzamento para a área.
mais jogada ali para ele fazer o pivô, enfim. Eu acho que também dos treinamentos, que eventualmente ele vai testar o entendimento do Pedro, que é importante, né? Me parece. Com o Neymar, com o Rafinha, com o Vinícius Júnior, com os outros jogadores, né?